Olá, você que assiste ao Edição Extra. Vamos fazer um alerta de spoiler. O tema do programa hoje é bastante pesado. Nós vamos tratar de violência. A violência contra a mulher, a violência de quem tira a própria vida e até de quem auto se mutila, motivado por várias questões que nós vamos levantar no programa. Esta questão da violência foi tema de um evento promovido pela União Nacional dos Legisladores e Assembleias Legislativas, a UNALE, realizado na Assembleia de Santa Catarina. Para debatermos esses assuntos, temos como convidados o jornalista Guido Schwartzman, da Rede de Notícias da ACAET, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, o deputado estadual pelo estado de Roraima, veio de longe, né, doutor? Que é delegado de polícia, Jorge Everton, do MDB agora, né? E também o doutor Elias Lacerda, advogado, que palestrou no evento. E a pergunta para vocês, para não generalizar o tema, já que há muitas formas de violência que nós vamos tratar, o ambiente com problemas econômicos, problemas sociais, ajuda ou a cultura do brasileiro hoje, doutor Everton, é voltada também para a violência? Olha só, eu acredito muito que é um conjunto. Nós temos uma cultura, né, infelizmente, que existe no Brasil, mas ao mesmo tempo a situação econômica e financeira do país faz com que a violência ela acabe aumentando. Eu sempre digo, eu sou delegado de polícia, de carreira, e quando a gente percebe que está aumentando o número de violência, ele está muito atrelado à ausência total do Estado. É porque o Estado falhou. Nós só pensamos em violência, polícia. É caso de polícia. Muitas das vezes não, é caso de educação. Que aí é o fim, né? Já é para coibir, né? É quando já não tem mais jeito que a polícia é chamada. Então, quando o Estado falhou na educação, na saúde, na geração de emprego e renda, no lazer, e isso faz com que aumente a criminalidade. Mas nós temos que combater essa questão que você falou da cultura. Não se pode admitir cultura de violência. Nós temos que levar essa consciência para os nossos jovens, que comecem nas nossas casas, com o diálogo com a família, com os professores na escola. Esses jovens eles não podem ser deixados à margem, porque a tecnologia, a comunicação rápida faz com que eles tenham acesso a muitas informações e acaba influenciando na personalidade. O dia a dia dos pais trabalhando, correndo e estando distante dos filhos faz com que isso também ocorra. Então, eu parabenizo a UNALE por essa iniciativa. Eu agradeço aos deputados de Santa Catarina por abrirem o espaço da Assembleia para discutir temas tão importantes para a vida das nossas famílias e da nossa sociedade. Doutor Elias, hoje a gente percebe que a sociedade também tem a capacidade, pelos meios sociais, aí é nosso métier aqui de jornalistas, digamos assim, dar uma proporção maior, dar uma divulgação maior a esses casos, infelizmente, da pior espécie, ou a violência contra a mulher, ou o suicídio, a automutilação, pelas redes sociais, ou até mesmo pela internet como um todo. Como é que se lida com isso? Você dá visibilidade para um fato esdrúxulo, que choca a sociedade, era um papel que a imprensa sempre fez, notadamente, a maioria das vezes, de maneira atenuada. Hoje não tem filtro. Como se elimina essa proliferação de informação negativa? Primeiramente, gratidão pelo espaço de fala. Essa é uma pergunta muito interessante, tendo em vista que a Organização Mundial de Saúde, desde 2000, ela elaborou um manual voltado para a mídia e a forma responsável de lidar com a temática. Isso é muito interessante porque não precisamos ter medo de falar sobre o fenômeno suicídio. Temos que romper o tabu, mas para isso eu preciso cumprir. São 6 coisas que eu não posso falar. A primeira coisa é divulgar as cartas. Hoje a questão conversas de WhatsApp, Facebook, das redes sociais, fotografias. Então isso eu não devo divulgar. Segundo é o método. Eu não devo informar o método, porque o Brasil hoje tem 46 milhões de pessoas com transtornos mentais. Significa que
cada 10 pessoas, 2 estão em sofrimento. E aí entra o Neuribotega, um dos grandes especialistas, que fez uma pesquisa, e ele diz que de 100 brasileiros, ao longo da vida, 17 vão pensar em suicídio, desses 17, 5 vão criar um método, dos 5, 3 vão praticar e 1 vai chegar no hospital. Então, uma sala com 30 pessoas, provavelmente, pela pesquisa, nós teremos alguém em sofrimento. E eu posso falar 1 hora, 10 minutos, 4 dias, e a pessoa vai guardar o método. No momento da impulsividade, ela pode ter um método, o acesso ao método, né? Já que alguém falou, ela pode pensar da prática de eliminar a sua dor, porque é muito importante que ninguém quer morrer. Mas também o suicida, ele não deixa de ser uma pessoa, via de regra, não estou generalizando, sim, mas já até por estudos, né, que ele é um indivíduo extremamente vaidoso, que ele quer se mostrar para os outros. A gente viu isso recentemente naquele episódio que teve um desfecho trágico lá no Rio de Janeiro, para o rapaz que tomou um ônibus, estou sequestrando, vou botar fogo nisso aqui, mas a imprensa vai ouvir falar muito de mim. Quer dizer, ele queria dar publicidade e era uma pessoa que estava passando por uma depressão profunda, segundo a família. Sim, o que nós temos é que romper a nossa invisibilidade da dor do outro, ou seja, usar a empatia, se colocar no lugar do outro. Existem vários tipos de suicídio. Então, esse é o vingança, ou seja, eu pratico a autodestruição e depois, ou eu mato meu filho, depois me mato para vingar uma traição, um divórcio e assim por diante. Então, os métodos é muito importante. Outra coisa, os estereótipos, falar que é coisa muito simples, suicídio é um processo. Né? E esse processo ele é formado de dados primários e dados secundários. Dado primário aparece em uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, 15.629 casos, eu tenho 36% transtorno do humor. Então, pensando, depressão. Segundo, o uso de álcool e drogas. E terceiro, a esquizofrenia. Então, sempre eu terei um fator primário e um fator secundário. Aí entra a questão que o deputado falou, a questão do desemprego. Um dado primário, depressão com desemprego, pode-se desencadear um processo de sofrimento da condição emocional do indivíduo. Ninguém quer morrer, mas quer eliminar uma dor maior do que a vontade de viver. Tratar de forma simplista também não deve ser feito pela OMS, não fazer sensacionalismo e tampouco usar estereótipo tipo vai morrer, vai para o inferno, isso é coisa, pecado, isso é frescura. E também, por último, não devemos atribuir culpas, não existe culpado. O suicídio, para Durkheim, é um fenômeno social e qualquer ser humano, dependendo da condição, pode praticá-lo. E de cada 10, 9 são preveníveis. Estou aqui do lado de um jornalista experiente, que é o Guido, e lá no início do curso de jornalismo, lá nos primeiros semestres, vem sempre um professor dizer, olha, cuidado, não divulguem suicídio. Era uma regra que, num primeiro momento, era atribuída a um estudo que foi feito no Japão, onde acontecia o registro de um suicídio na imprensa e várias pessoas se motivavam para tomar a mesma atitude, que nunca teve uma base científica muito rigorosa, era mais uma coisa de feeling, né? Um sentimento. Também os jornais, revistas e televisão, depois agora a internet mudou esse conceito, mas tinham medo de ficar com as mãos sujas, né? Quer dizer, nós divulgamos um suicídio e provocamos uma onda de, né? Até por conta de uma histeria coletiva, coisa parecida. E aí, Guido, como é que você tratou nisso? Eu tenho a minha receita, e a tua? Como é que foi durante a profissão para tratar de um assunto, já que o doutor introduziu a questão do suicídio, que é um dos temas do encontro? Roberto, obrigado pelo convite. Agradecer também a presença aí dos demais convidados aí da Assembleia Legislativa pelo espaço. Eu acho que, de certa forma, o doutor Elias citou o que aconteceu, né? De fato, é verdade isso, eu vivi o que você acabou de relatar, Roberto. A gente chegava na faculdade e se dizia o suicídio não se deve divulgar, era praticamente um tabu, né? Exatamente. E com essa prerrogativa de que estimularia outras pessoas a tomarem a mesma atitude, mas ao longo do tempo e por uma questão de necessidade se alterou um pouco isso. Eu não diria que é uma cartilha, né? Mas é um consenso de que, utilizando alguns filtros, aquela informação poderia ser noticiada e isso teria até uma responsabilidade social da forma como, se fosse divulgado de uma forma correta, ou seja, de fato alertar, de fato servir como um debate. Nós erramos também, né, Roberto?
A gente às vezes erra numa medida ou outra e aprendemos também nessa experimentação. O que era muito comum era assim, indivíduo morreu, etc. e tal, e a primeira pergunta que o interlocutor faz, ou o telespectador, o leitor, inclusive o internauta, é: tá, mas como ele morreu? Do quê? Eu estou rindo, mas é um assunto grave, né? Mas do que ele morreu? E aí agora, muito recentemente, coisa de menos de uma década, começou a dizer que ele tirou a própria vida. Já é uma informação importante, né? Normalmente se usa o canal policial, né? A polícia informou que ele tirou a própria vida e tal, quer dizer, mas se tem a obrigação, a responsabilidade de dizer como é que o fato aconteceu, né? Essa é uma questão muito interessante, porque a ministra Damares esteve no evento e o governo federal lançou um projeto, né? O Acolha a Vida. E uma das linhas do Acolha a Vida é a discussão e a reflexão dessa temática com os jornalistas. O tamanho e a importância da informação, da responsabilidade e a ética em relação à informação. Isso é importante. Inclusive, lá na Assembleia Legislativa de Roraima, nós aprovamos uma lei de prevenção, discussão e combate ao suicídio. Tem um índice muito alto também no Estado. E é algo que tem preocupado muito. Em especial, e é um estado de pouco mais de 500 mil habitantes, sim, né? Em especial os nossos jovens, né? Que estão aí vivendo um choque de informação o tempo todo e às vezes a ausência, como eu falei no início, da presença dos pais e diversos outros fatores que ainda não se consegue identificar o que é que realmente tem feito, qual a origem disso, mas temos que ter muita atenção e muito cuidado. Essa preocupação. O doutor Jorge colocou também, né, dessa ausência do Estado, né, como um dos fatores que poderia ser, né, e acho que a imprensa também tem que fazer esse papel, né, duplo de Estado, de alertar as autoridades de que o Estado precisa estar mais presente naquela situação e às vezes com um papel até de educador, que em tese também é um papel primordial do Estado, né, a educação de fato. Então, é por isso que acho que essa necessidade de mudar a forma como a gente trata do assunto, que, Roberto, eu lamento que às vezes acaba ganhando muito destaque em função das celebridades. São muitas vezes quando as celebridades tiram a própria vida. 33 anos dos roqueiros, né? Aí é que o assunto vem à tona com mais força. Se não vem em datas comemorativas, em eventos como o que aconteceu, que acabam trazendo o assunto à tona, é difícil a gente falar de quem realmente engrossa as estatísticas, que é o cidadão comum, né? Mas eu vi que todos os pontos que vocês colocaram são extremamente relevantes, a posição do Dr. Jorge, mas também tem que ser feito o trabalho diretamente no núcleo básico, né? Na família, né? Porque essa questão que o senhor falou de reeducação da família, porque às vezes o problema está ali na nossa frente, ele é visível, ele é tangível e ninguém dá bola. Isso aí está... Aquela coisa que se falava, a questão da frescura não era bem assim, mas ele está melancólico, ele está com melancolia. As pessoas não se suicidavam, não tinham depressão, estavam sofrendo de melancolia, né? Tem até música sobre isso, né? Muitas das vezes, Roberto, a gente esquece que a nossa sociedade, quando nós resolvemos viver em sociedade, nossas famílias se uniram, se juntaram, abriram mão da sua individualidade para viver o coletivo, nós esquecemos que sempre a base é familiar. Exato. A família é a base de tudo. É através da família que nós vamos buscar o amparo psicológico, o amparo social, o amparo religioso. Então, essas áreas, elas não conseguem atuar de forma isolada. A escola, o educador, ele tem um papel importante, mas tem que partir da sua casa, da sua família, dos pais, essa formação psicológica, essa formação educacional, o respeito para o mais velho, o respeito para os costumes e também a preocupação com as amizades que você acaba tendo na juventude, que influenciam mudança de comportamento, né? Vídeos que possam ensinar esses métodos absurdos, que a polícia tem um papel fundamental de estar vasculhando sites, vasculhando redes sociais, com esse objetivo de retirar essas pessoas do convívio social. Então é um papel muito importante para que a gente possa fazer leis, né? O legislativo possa agir
dando condição para que determinadas atitudes sejam podadas e reprimidas. Mas nesse ponto não falta uma dessas vertentes de raciocínio, de lógica e até mesmo conceituais que temos na psicologia, diz que a gente sempre parte do macro, né? A questão do Estado. O Estado faz as leis, o Estado nos tutela, né? Depois tem a questão do núcleo familiar, mas tem a mais difícil para ser atingida, na minha opinião, que é o indivíduo. Quer dizer, o indivíduo percebe que ele está passando por momentos diferentes, que a sua vida mudou, que o seu comportamento mudou, que ele está se voltando para uma fase, digamos assim, de depressão mesmo, porque não está escrito lá, eu estou deprimido, né? Há 2, 3 anos não consegue emprego. É pai de família ou vive sozinho. E aí? Quer dizer, ele vai se socorrer do quê? Onde ele vai buscar assistência? Olha, estou mal, não estou me sentindo bem, a minha vida perdeu o sentido. O que ele faz? Essa palavra, a minha vida perdeu o sentido, é o que eu mais ouço dos jovens em sofrimento. Pensar a sociedade com foco no ter. Né? Então, se pudéssemos falar assim, do Delon, francês, que fala o que nós somos. Nós somos um foco no ter. Né? Aqui é o mundo ocidental, uma sociedade que está acelerada a 300 por hora, ao mesmo tempo superficial, intolerante, individualista, competitiva, e que torna as pessoas totalmente ligadas para fora, para o mundo. Felicidade, estar bem, é o carro, o cargo, o que eu exerço. Mas, ou aquela foto nas redes sociais. Nas redes sociais. No Instagram, o Instagram hoje é a rede social, já tem apontado pesquisas, né? Que mais tem causado dor e sofrimento, principalmente nos jovens. Então, o foco no ter, precisamos transformar o conceito de sociedade em comunidade. A comunidade é conhecer o nosso vizinho, conversar com as pessoas, mais contato e menos redes sociais. Não estou aqui fazendo uma crítica às redes sociais, mas nós precisamos de repensar essa sociedade focada no ter, pensar no conviver. Mas eu acho que o senhor pode fazer a crítica às redes sociais. Esses dias eu fui no restaurante com a minha mulher, meus filhos, que são adultos já, e observei a mesa ao lado. Era um casal com um casal de filhos. Mais ou menos a minha situação, só que eram pequenos. Já passei por aquilo. Meus filhos serem adultos, um dia eles foram pequenos. Estava cada um no seu celular. Aí eu acho que o garçom, alguém perguntou para a criança, quer dizer, mesmo que ele estivesse neste conceito familiar, no núcleo, que ele tivesse com a possibilidade de viver em comunidade, não, ele estava isolado, olhando para a tela de um smartphone. E se você observar, a importância da família é tão grande que muitas das vezes os jovens que cometem, que tiram sua vida, cometem um suicídio, esses jovens não estão acostumados ao não, a ouvir o não. Eles estão acostumados a ter o tempo todo, como você falou muito bem. Então, na família, o pai, para se livrar daquela criança que está enjoando, que está chorando, para ele não perder, entre aspas, tempo no convívio social, aí ele entrega um tablet, ele entrega um computador, ele entrega um celular. E essa criança, tudo que ela quer, ela ouve o sim. Uhum. E aí depois ela se torna um adolescente que vai se inserir no mercado de trabalho, um jovem, e vai tropeçar na rua, porque a caixinha que ele vive não é o mundo exterior. Ele vive num mundo do sim e vai encontrar não. Sim, vai encontrar não quando ele perde um ano na escola, vai encontrar não quando ele não passa no vestibular, vai encontrar não quando ele não consegue o emprego que ele queria, e aí vem a depressão, o suicídio. Então, a família, eu colocaria ela em primeiro plano. Eu não colocaria o Estado em primeiro plano, eu colocaria a família em primeiro plano. Da base para cima. A base, que é de lá que vai sair toda a sua formação. Essa questão é muito interessante porque lá em Brasília nós criamos em algumas escolas públicas a roda de conversa entre os jovens, para que possa fortalecer, e isso tem dado muito certo na Austrália, Estados Unidos e Canadá. Sim. Ou seja, a roda de conversa entre eles, para que eles possam conversar sobre o limiar de frustração. O que o deputado falou é ipsiliteris, diríamos assim. O senhor está falando de 3 países extremamente desenvolvidos, e a exemplo da Suíça, que registram altíssimos índices de suicídio, principalmente na adolescência, né? Então, e no Brasil, nós aumentou 30% o suicídio entre os jovens. E qual é o tipo de jovem, né?
É o jovem, o primeiro é o indígena, de 10 a 19 anos, depois o jovem negro e terceiro o jovem com conflitos de orientação sexual. Bom, nós vamos encerrando esse primeiro bloco e ainda no programa de hoje a gente vai ter a participação do presidente da UNALE, né, que é a União Nacional dos Legisladores e dos Legislativos Estaduais, que é o deputado catarinense Kennedy Nunes. Mas para encaminhar o próximo bloco, nós vamos falar de um assunto que preocupa tanto quanto o suicídio e que envolve quase sempre a mesma faixa etária, que é a automutilação. A gente volta daqui a pouco para falar desse assunto. Até já. Edição extra aqui na TV Al, falando hoje de temas bastante importantes, mas também de uma temática muito preocupante. Nós já tratamos do suicídio, tirar a própria vida, no primeiro segmento, e agora nós vamos tratar de automutilação. O doutor Elias, ele é presidente da comissão da Rede Internacional de Excelência Jurídica do Distrito Federal e palestrou no evento da UNALE aqui sobre esse assunto, a automutilação. Até que ponto é uma reação que pode estar ligada a comportamento, mas também ela é bastante estimulada nas redes sociais, né? A automutilação é um fenômeno, né, que 20% dos jovens no mundo ocidental estão praticando. E muitas vezes está embaixo do tapete dos pais, das instituições, em especial as escolas. A automutilação é uma forma de eliminar uma dor emocional. Eu não consigo lidar com o meu sentimento de frustração, muitas vezes, e aí eu encontro na automutilação uma forma, ou eu estou vivendo um mundo da inexistência, eu ouço muito dos alunos, e quero ir para o mundo da existência. E aí eu começo a praticar a automutilação, levando em consideração que a prática da automutilação elimina uma substância chamada opiáceo. O opiáceo, o jovem chega com 50 cortes e ele diz que não sente dor. Então, é exatamente essa substância opiácea, né? E logo em seguida virá o sentimento de frustração muito maior por não saber lidar com as causas, com o que está sentindo naquele momento. Então, é uma forma de eliminar a dor emocional para sair da parte emocional para vir para a parte física e muitas vezes para cuidar, ter a capacidade de autopreservação. Existe ambivalência entre a vida e a morte. E muitas vezes a automutilação é um fator de risco do suicídio. Mas eu ouço de vários que praticam automutilação. Se eu não tivesse, eles falam assim, tiozão, se eu não praticasse a automutilação, já teria me matado. Então ele também entra como um fator de proteção. No entanto, a automutilação não é uma forma, uma metodologia de lidar com a dor, né? Ou seja, vai criar mais conflitos internos, ansiedade e assim por diante. Procure ajuda. E como é que a gente identifica? Quer dizer, a gente está falando para um público, em tese, plural. Quer dizer, pais, mães, filhos, adultos, jovens. Como é que se identifica que você está partindo para esse caminho, no caso do indivíduo, ou mesmo dentro da família ou dentro de uma comunidade, que aquele indivíduo precisa de uma ajuda? Isso é muito interessante, que existem os sinais diretos e indiretos, conforme no primeiro bloco o deputado falou da questão da família. A família precisa romper a invisibilidade, é como se estivéssemos cegos. Precisamos ver a outra pessoa, em especial os jovens, nossos filhos, né? Então eu preciso ver, exemplo, agosto lá em Brasília, o maior calor. O garoto vai para a escola à tarde com um blusão. Então ele pode, o tipo de vestimenta, o que ele está falando, tipo, cortar o celular, né? Retirar o celular por uma semana. Ah, não, quando você não vai terminar uma semana e você vai ver o que vai acontecer comigo. Ou seja, o mundo seria melhor se eu não existisse, né? Então são falas que começam, quando eu partir, você não vai sentir a minha falta. São falas e também temos que ver que a depressão, a ansiedade, o Brasil hoje tem 12 milhões de depressivos e 18 milhões é o primeiro do mundo em ansiedade. Então isso é um fator primário que precisa analisar, observar as redes sociais, observar com quem ele está falando, se existe uma rede
social de amigos, né? Quais são os fatores de Esse é proteção? o manual do pai, né? É. O pai, Eu faço roda minha com mulher, os pais. E a gente sempre tentava É. dar o exemplo, o pior exemplo que pode ser dado é o exemplo pessoal, né? Mas a gente sempre tentava observar com quem anda, quem é. Não era questão de filho de quem, não. Ah, é colega de escola, tá? Onde é que ele mora? Vamos lá, um dia tu vai visitá-lo, eu vou te levar lá, vou conversar com os pais dele. E funcionou. Funcionou, porque a gente identificou, assim, alguns casos que poderiam ter se tornado um problema, né? Isso é muito bom. Eu diria, converse com seu filho, um diálogo. Você falar das suas dores, da sua história, o pai, a mãe, para o filho, isso não é sinal de fraqueza. Você não vai perder é uma relação não de poder, mas de autoridade. Use empatia, se coloque no lugar dele, acolha, abrace, esteja próximo, almoce, vai passear, escreva, veja qual é o sonho dele. Muitos meninos não estão conseguindo enxergar que eles estão dentro do túnel do suicídio, né? Já caminhando para o suicídio, e eles próprios não conseguem enxergar, e também toda vez que vai procurar ajuda com, às vezes, o professor, às vezes os pais, esses ignoram totalmente a sua dor. E aí eles vão, o silêncio, eu diria, ninguém é igual a ninguém, mas se eu tenho um filho diferente, o que é ter um filho diferente? Se meu filho é muito grande em relação à turma dele, muito pequeno, muito magro, muito gordo, tem a cabeça grande, não sei o quê, ele pode estar sendo vítima, principalmente na sociedade, que nós infelizmente, não sabemos lidar com a diversidade. E aí ele pode ser uma vítima do bullying. E aí ele pode estar aumentando, já tentou falar com várias pessoas, está gritando de dor. E se tiver uma ansiedade, uma depressão, vai potencializar aquilo ali, aquela dor e sofrimento dele. E o bullying, ele sempre existiu. Sim. Não é? A palavra é nova, o tema é novo. Ou a gente praticou, ou a gente foi vítima. Exatamente. Não tem Na escola, em casa, na rua, né? Eu acredito que em virtude da presença maior dos pais é que eles não permitiram que a gente sentisse esse sofrimento e essa dor que hoje chega ao ponto de um jovem praticar uma automutilação, praticar um suicídio, tirar a própria vida. Então, eu gosto muito de bater nessa tecla da família. A família que prepara, a família que educa, a família que vai identificar, como o doutor Elias falou, a forma como o teu filho está se vestindo, se ele está escondendo algo, né? Um amiguinho que ele não quer que veja no celular, por que ele não quer que veja? Quem é essa pessoa? Pode ser um adulto disfarçado de uma criança. Sim. Né? Também tem isso. É o lobo vestido de cordeiro. Então, nós temos que estar atentos a esses sinais, ao comportamento. Se teu filho, se tua filha não quer ir para a escola, por qual motivo ele não quer ir? Tem algo que está incomodando ele. Então, às vezes a gente pode chegar a pensar que não, ele não quer ir porque está com preguiça, e não é. Não é. Pode ser, ele está sendo excluído da roda de amigos, ele pode estar sendo tratado de uma forma diferente por um professor, ele pode estar sendo vítima de algum tipo de abuso que você, como pai presente, tem a obrigação de identificar, observando, conversando, se relacionando. O exemplo que você deu no bloco anterior de uma família onde todos estão no momento de um jantar ou de um almoço, de uma refeição, aquela coisa de estar junto. Com o celular na mão. 4? Nossa, eu ainda sou da época que meu pai fazia questão de todos sentarem na mesa junto para ter aquele momento, aquele momento em família. Me chamem de dinossauro agora, eu não deixo na mesa, ninguém está com celular. Eu, às vezes, evito levar o meu, às vezes, trabalho, não, fica em outro lugar. Nesse ambiente aqui é para conversar, é para ver o barulho dos garfos, né? Meu avô citava muito isso, vamos ouvir os barulhos do garfo, quer dizer, essa é a hora de refeição, é a hora da família estar reunida, não é hora de bate-boca. Uma questão interessante é analisar as gerações. Nós somos da geração X. Quem tem menos de 29 anos é da geração Z. A comunicação entre as duas gerações tem um ruído. Sim. Né? Então, esse ruído ele tem gerado muito sofrimento e opressão para, em especial, quem não tem espaço de fala. E quem não tem espaço de fala são, às vezes, os alunos,
às vezes os filhos, ou jovens. De cada 4 pessoas hoje no mundo ocidental, 3 são jovens. E como que a sociedade vê o jovem? Ela vê o jovem de forma positiva ou negativa? A faixa etária que nós temos menos estudos hoje no mundo são em relação aos jovens. E o mundo está envelhecendo, a partir do momento que eu tenho o olhar de uma juventude, através do meu olhar de geração X, eu posso estar contribuindo para aumentar uma pressão de dor desse mundo. Por exemplo, eu chego nos alunos e falo da orientação sexual. O menino fala para mim, de manhã ele gosta de menino, à tarde gosta de menina e à noite gosta dos dois. E é isso que está acontecendo, né? Com a geração Z, que você não vai tirar do indivíduo, sim. É ele que vai escolher. E aí ver através do meu mundo, que a época não era assim, então nós temos que refletir sobre essa comunicação e esse espaço. E aceitar esse tipo de sociedade, de uma nova sociedade, que está a uma velocidade, quem vai falar isso é o Bauman, a modernidade líquida. É como se estivéssemos acelerados a 300 km por hora, correndo em cima de uma camada de gelo, se parar, vai quebrar e afundar. E nós estamos sempre acelerados. Sem contar que pode deslizar. Sim. Se tropeçou ali, deslizou. Sim. Eu vou introduzir agora o deputado Kennedy Nunes e a deputada Marlene Fengler, ambos do PSD. O deputado Kennedy Nunes é presidente nacional da Unali. E a deputada Marlene Fengler tem um trabalho, ela que é deputada de primeira legislatura, muito importante nessa questão da mulher. Os dois avaliam como foi este encontro da Unali em Florianópolis. Vamos acompanhar. Nós, uma conversa com o Ministério de Direitos Humanos, da Família, Ministério também de Cidadania, nós percebemos que existe uma epidemia silenciosa que está matando muita gente, matando uma geração inteira, que é o suicídio e a automutilação. Principalmente são patologias da saúde mental. E a depressão é o mal do século, né? E isso está trazendo algumas ações que nós precisamos agir. E como agir? Por isso que nós, da Unali, junto com o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, 5 ministérios, Educação, Segurança, Cidadania, Direitos Humanos e Saúde, estamos fazendo pelo Brasil inteiro esse seminário. Essa edição que aconteceu em Florianópolis é a 3ª edição, com Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, onde legisladores, especialistas e a comunidade em geral, pudemos, como foi feito já no Centro-Oeste, em Brasília e no Norte, em Manaus, levantar as sugestões aqui locais para que nós possamos depois passar esses dados para a Fundação Getúlio Vargas, que vai criar políticas públicas de governo de combate a essas questões. Nós temos 3 assuntos eixo, que são sempre tratados nos mesmos seminários, inclusive aqui em Santa Catarina. Um grupo cuida de automutilação e suicídio, o outro grupo violência contra as mulheres e o outro grupo é a implementação administrativa e financeira do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Então são 3 temas extremamente importantes, 2 que cuidam diretamente da vida, né, da segurança da vida, e mais a questão de gestão, mas que também resolve um monte de coisas da segurança pública, que é falta de financiamento. O nosso seminário não fica somente no legislador, no especialista, ele traz também as entidades, o terceiro setor, as entidades que trabalham, mas o cidadão comum. A comunidade em si, ela também está participando. Por isso que eu creio muito no resultado desse trabalho, que não é um resultado que vem só de uma pessoa ou de um setor. Não, é um resultado que tem legislador, especialista, terceiro setor e comunidade. Vai sair com certeza coisa boa. O que a gente está buscando fazer é construir uma rede, né? Foi criada aqui a rede do Pacto por Elas, e em conjunto com o Pacto Maria da Penha, que já foi criado também com o governo do Estado, foi assinado também pela Assembleia Legislativa no ano passado, em conjunto a gente vai está criando, já tivemos a segunda reunião, criando um grupo de trabalho que vai levantar as ações que estão sendo feitas e procurar formas, conversar com todos esses órgãos para criar uma forma de integrar as ações, tanto em termos de tecnologia, para que
todos possam ter acesso às informações, mas principalmente em termos de ações efetivas que façam com que as mulheres que precisem de apoio, de algum tipo do serviço do poder público, saibam primeiro, quando são vítimas de violência, conheçam, saibam realmente que têm o direito de buscar o apoio e, quando forem buscar, sejam atendidas com um atendimento humanizado, com um atendimento qualificado e que depois elas tenham onde ficar, porque também esse é um problema seríssimo. E uma outra coisa muito importante que já se faz aqui em Santa Catarina, em algumas cidades, são os grupos reflexivos com os homens. Porque a gente também precisa conversar com esse homem para entender o que está acontecendo, para entender o que está causando toda essa violência e quais são as formas que a gente tem para poder tratar isso também, conversar e tratar. E ainda, e talvez o mais importante, não para agora, mas para o futuro, é discutir esse tema nas escolas. Porque a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã. Então, esse adulto a gente precisa preparar para, acima de tudo, para o respeito. Se ele respeitar o próximo, a gente não precisa mais falar em violência contra a mulher. Então, acho que esse só que é um caminho, e são várias etapas, mas a gente precisa começar a falar sobre isso, conscientizar as pessoas e, aos poucos, eu acredito muito que a gente tenha condições de mudar essa realidade. A gente teve a presença da ministra Damares, da assessoria dela, dos secretários, e nesse caso específico da secretária que cuida desse tema, e que ouviram o que nós fazemos aqui em Santa Catarina, o que se faz nos outros estados, e está sendo feito um relatório, e esse relatório vai para o governo, tanto para o governo estadual quanto para o governo federal, para que eles possam utilizar como base as informações que a gente levantou aqui. Claro, foi uma discussão de muito pouco tempo, para um tema tão amplo e tão importante, mas foi possível levantar informações importantes e principalmente boas práticas. E acho que tem uma coisa que é importante ressaltar, porque tem muitos deputados novos, deputados e deputadas novos, de primeiro mandato, então, que estão entendendo a dimensão desse problema, entendendo a importância de conhecer a realidade, conhecer a situação e buscar alternativas, em alguns casos, em outros estados, onde elas já existam para serem replicadas, ou então construir outras em conjunto para que elas possam ser replicadas e compartilhadas no Brasil inteiro. Então, a partir de ações pontuais, se criar políticas públicas eficazes para mudar essa realidade, não só aqui, mas em todo o nosso país. Daqui a pouco a gente vai tratar de dois assuntos importantíssimos que passaram por esse encontro da Unali aqui em Florianópolis. Um é o Sistema Único de Segurança Pública do país e o outro, o preocupante tema da violência contra a mulher. Até daqui a pouco. Edição extra aqui na TVA, debatendo hoje temas de forte impacto na sociedade, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, junto com o colega Guido Schwartzman, com o deputado Jorge Everton e com o advogado Elias Lacerda, ele que trabalha na comissão da Rede Internacional de Excelência Jurídica do Distrito Federal. O senhor falou muito dessa questão do relacionamento com os seus alunos, com pessoas. Mas certamente o assunto violência contra a mulher, em todos os sentidos, não só o abuso sexual, mas também a pancadaria, o escândalo que é dentro de uma família, etc. e tal, é um tema recorrente no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Será que o problema social eclodiu um aumento desses casos, doutor, ou pelo menos também é o fato de ter mais visibilidade para os fatos hoje que engrossam as estatísticas? Temos observado que um aumento da intolerância, de não entender o outro, a falta de empatia, se colocar no lugar do outro, tem gerado alguns conflitos. Nós temos agora 10 anos da Lei Maria da Penha, 11.340. A cada 15 segundos uma mulher é agredida nesse país e a cada 4 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo. Em Brasília foi feita uma pesquisa dos últimos casos em relação ao feminicídio, 16% desses casos encaminharam para o suicídio.
do agressor. Então, as estratégias de um agressor, nós hoje temos feito muitas rodas de conversa em relação à masculinidade pelo Ministério Público. Então, o homem agride a mulher, ele entra na Maria da Penha e o juiz determina encontros em que possa fazer a roda de conversa entre os homens, também com as mulheres, mas também tem as específicas em relação aos homens, para que nós não conversamos sobre os nossos sentimentos. E refletir sobre a cultura. Isso é cultural, né? Desde criança, homem não chora, homem não pode reclamar, homem não pode pedir perdão para a mulher, isso parece cultural, né? Ainda bem que a minha geração escapou disso aí. A relação a uma cultura, eu sempre falo que a cultura é mais forte do que a educação. Às vezes pega uma pessoa com doutorado e agride a esposa. Ele está dentro de um ciclo de violência. O avô batia na mãe e agora ele está reproduzindo. E muitos não conseguem enxergar esse ciclo de violência. E a violência tem causado muitos traumas. Traumas tanto na vítima quanto nos filhos. E muitos filhos praticando a automutilação, pensando em suicídio em decorrência dos conflitos familiares. Não só a violência doméstica, mas a violência psicológica. A violência em falar que não serve, é imprestável, que o mundo seria melhor sem aquela pessoa. Então, há todo um conjunto. E as redes sociais veio para divulgar o que está acontecendo. Nós temos que repensar e recriar uma sociedade pautada na compreensão, no respeito, na solidariedade. O senhor citou bem, mas antes da Lei Maria da Penha, a gente com frequência ouvia falar e relatos de casos reais, né? Não eram fake news, sobre famílias onde a dependência financeira, econômico-financeira da mulher em relação ao marido, ou vice-versa, provocava o fato de gerar esse conflito interno, né? E muitas das vítimas jamais relatavam os casos com medo de perder o que para ela pareceria uma segurança, né? Doutor, o senhor é delegado, né? Profissional da área de polícia. Como o senhor bem colocou no primeiro bloco, quando não deu nada certo, aí vai parar na polícia, né? O Estado não agiu na hora que deveria agir. Exatamente. E como é que são esses casos? Ajuda a ter uma delegacia de defesa da mulher, uma delegacia específica para a mulher nesses casos? Com certeza, é essencial, é importante. Essa violência que vem já da família, tudo que a gente falou hoje foi referente à família. Todos os temas estão atrelados à família. Ou uma até gradação. Na ausência dela, Ninguém né? começa uma relação dando tapa. Você dá uma flor, você dá um convite para sair para um jantar, você vai dar aquela cantada na tua namorada, que vai virar sua noiva, vai virar sua esposa. Então, a mesma coisa é a agressão. Mas nós estamos constatando a agressão no namoro. Há muitos casos. E muitas das vezes não é por dependência econômica, é dependência emocional. E muitas das vezes esses agressores, eles foram agredidos em sua maioria. Sim, é aquilo que o doutor colocou da questão de quem, inclusive, sofreu uma violência sexual ou coisa Então, eu sempre defendo que até o grito que um namorado dá numa namorada já é um sinal de que a relação não está boa. E isso é uma gradação. Começa com um grito, um empurrão, um tapa, um puxão de cabelo. Ou a famosa, tu não vai sair com essa roupa. E isso leva a consequências que pode chegar até a morte. E eu falo que não é só dependência econômica, porque se fosse só dependência econômica, nós temos mulheres de sucesso bem independentes que elas são agredidas. Então, a dependência emocional também nos preocupa. Então, nesse sentido, eu acho que a questão da prevenção com o homem, acho que a gente atingiu um grau de maturidade em falar do feminicídio Sim. e da violência contra a mulher. O tema ganhou realmente as rodas de conversa de uma forma mais sincera, né? Mais sim, transparente. Os índices são alarmantes, mas pouco se fala do agressor, né? Muitas vezes, até pelo sistema penitenciário que nós temos, a gente tem consciência de que se eu denunciar ele vai para a cadeia e ali não só a questão financeira, mas a própria ressocialização dessa pessoa é muito complicada. Então, acho que a gente tem que também começar a olhar para esse
para as mulheres vítimas da violência e para os homens agressores de uma forma preventiva. De que forma, evidentemente, eu não sei, né? Acho que essas rodas de conversa são um estágio, né? Mas talvez só para concluir, desculpa, claro. De conscientizar que talvez nesses primeiros momentos existem etapas em que não vai levar o agressor diretamente para um sistema penitenciário no fim, né? E sim de um processo já de ressocialização, enfim, de estágios, né? E tem também o aspecto do indivíduo se achar dono do outro, né? Eu sou dono. Isso não existe só na relação homem-mulher, existe em outras relações homoafetivas, existe isso. Um é dono do outro. Aí não é dá. O caso do namorado, né? Às vezes namorado mesmo já agredido. Eu já acompanhei casos, eu trabalhei num grupo durante 2 anos na pesquisa na Fiocruz no Rio, em relação ao atendimento a mulheres vítimas de violência. E tinha casos em que o homem ele trata melhor o seu carro do que a esposa, né? Então, agora em Brasília, nós estamos fazendo as rodas de conversa comunicação não violenta. Maria da Penha vai à escola, né? E a Secretaria de Educação até fez um concurso e teve uma escola muito interessante que ficou em segundo lugar, porque as alunas, elas trabalham com a família, né? Aprende na escola e leva para a família para que possa ser esse elo de transformação, de emancipação da relação entre pai e mãe, tios Coisa e assim boa, por diante. né? Coisa boa, né? Quer dizer, dá um exemplo, leva para casa o exemplo, né? Mas vamos mudar um pouquinho de assunto para encerrar nossa pauta, a questão do Sistema Único de Segurança Pública. Aí eu fico preocupado. Se tem uma coisa que é muito perfeita no papel, na lei, é o Sistema Único de Saúde no Brasil. Se você olhar, é uma proposta fantástica. Mas aí nós temos o problema financeiro, nós temos o problema de estrutura, nós temos o problema de gestão, muitas vezes, e aí a coisa... E o Sistema Único de Saúde, doutor? De saúde pode ser um paralelo, ou pelo menos uma analogia com o que vai ser o Sistema Único de Segurança Pública? Na realidade, não. Na realidade, a única coincidência que existe é no nome. Que bom. Que bom, que boa notícia. O objetivo não é esse. O objetivo, até mesmo porque a segurança pública ela já é prestada para todos. Sim, e é o Estado que faz essa... Já existe isso, né? O que a gente quer, efetivamente, é que a União, porque, ao nosso ver, houve uma quebra do Pacto Federativo. A concentração de recursos na mão da União deixou os estados e os municípios, que é onde as pessoas vivem. A União é algo virtual, mas o recurso fica na mão dela. Mas quem faz a segurança pública, muitas das vezes, são os agentes do sistema de segurança pública, que são guardas municipais, policiais militares, policiais civis. Eles é que estão na ponta, mas o dinheiro não chega. Como faz segurança pública sem recurso? Não existe segurança pública sem recurso. Como a gente falou no primeiro bloco, se chegou ao ponto de precisar do policial, o Estado falhou. Então agora o policial ele tem que ter a sua viatura, ele tem que ter o seu armamento, ele tem que ter o combustível, ele tem que ter o efetivo, ele tem que ter a condição de quando levar esse preso para o sistema prisional, que ele fique preso efetivamente, que haja ressocialização. Então o Sistema Único está buscando da União os recursos necessários que nos pertencem. O presidente Kennedy, inclusive eu gostaria de fazer um elogio à atitude dele, ele nos deu essa missão de elaborar esse plano para apresentar junto ao governo federal. Qual é o nosso objetivo? Eu vou dar um exemplo claro. Eu fui diretor da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, lá em Roraima. E é uma área de fronteira, nós fazemos fronteira com 2 países, Venezuela e Guiana. Nós recebemos presos de tráfico internacional de droga, mas eles são mantidos com recursos do Estado. A União não paga por isso. Quando um policial civil, um policial militar, que é mantido pelos cofres do Estado, ele age para prender algum traficante de armas, traficante de órgãos, traficante de toda espécie, qualquer crime internacional, é o Estado que gasta com a viatura, com o combustível. E mesmo que seja de competência federal, o policial militar que está na rua, ele não pode dizer, eu não vou porque é competência da Polícia Federal. Ainda mais em área de fronteira. Você pode analisar, quando tem período eleitoral e os policiais, a força policial estatal, ela é requisitada para apoiar as eleições. O custo é do Estado. Essa indenização é devida. É isso que nós estamos buscando. Uma indenização pelas ações, pelo nosso trabalho.
Eu queria que você me permitisse falar um pouco do meu estado de Roraima. Claro. O senhor está vivendo essas duas situações, né? Imigração, né? Questão dos venezuelanos que entram pelo Brasil por Roraima, e a questão também das queimadas agora na floresta amazônica, né? Na Amazônia Legal, chamada Amazônia Legal. Exatamente. Lá em Roraima, nós não somos contra a lei de imigração. O Brasil é signatário, nós aceitamos, só que essa conta não pode ser de um único estado. O estado de Roraima tem aproximadamente 10 vezes o tamanho do estado de Sergipe, para você ter ideia, com a população mais ou menos de 500 mil habitantes. É a população da capital de Santa Catarina, Florianópolis. 170 mil imigrantes, onde uma média de 650 venezuelanos entram diariamente pela fronteira. Já são quase 40% da população. Agora eu pergunto a você, tudo bem, nós precisamos acolhê-los, não há problema, mas essa conta está sendo paga por um único estado. Nós temos que distribuir essa população, até mesmo porque o estado não está preparado para isso. É humanamente impossível. Santa Catarina já recebeu, alguns outros estados receberam, mas não em número suficiente para atenuar esses 170 mil. É uma média de 1.500 interiorizações por mês, é muito pouco. Se está entrando 650 por dia. E tem todo um processo. A ONU, ela qualifica como um caso de sucesso a imigração no Brasil em área urbana. Por quê? Porque não existe nenhum país do mundo que faça isso. Toda a imigração nos outros países é feita na área de fronteira e eles ficam lá. Os venezuelanos, eles estão espalhados dentro das cidades. Isso tudo é uma problemática que Roraima vive. E o recurso para manter isso? Porque os hospitais estão superlotados. A saúde pública ela está deficitária porque ela não estava preparada para esse contingente populacional. Nós temos um estado que precisa ser olhado de forma diferente. Mas, acima de tudo, a proposta do nosso presidente Kennedy é trazer uma solução para todos os estados da federação que fazem o seu papel. Afinal de contas, segurança pública é essencial, é papel de todos. Mas quem está pagando a maior conta hoje são os estados. É uma situação muito específica e preocupante, né? Porque a gente já teve com os haitianos foi um pouco diferente. Entravam em vários estados brasileiros, foram recepcionados aqui. Depois tivemos uma onda que eram com imigrantes da África, né? Então, quer dizer, é uma situação bastante interessante que nós temos que viver. E o Brasil, quanto mais se destacar no cômputo mundial e também do ponto de vista econômico, ele vai virar um ponto de atração, né? A nossa sorte é que ainda a gente está no hemisfério sul. Imagina se a gente está no hemisfério norte, né? Se a África não tivesse um oceano entre nós e eles, certamente nós seríamos. O Mediterrâneo é mais perto, né, para chegar na Europa. E a Europa também tem que pagar um preço pelo que ela fez historicamente, né? Nós estamos caminhando para um mundo sem fronteira. A situação da Venezuela está agravando. As barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos à Venezuela estão aumentando ainda mais esse número. É um número alarmante, é um número preocupante. Nós precisamos agir com eficiência, porque senão daqui a pouco, na maternidade em Boa Vista, daqui a pouco vai estar nascendo mais filho de imigrante do que de brasileiro. Sim. E esse filho que nasce lá, ele é brasileiro. Sim, ele tem direitos, os mesmos direitos que a criança que nós precisamos ver, e a geração de emprego e renda, essas pessoas estão sendo acolhidas, mas elas vão ter oportunidade de trabalho? Os nossos brasileiros estão tendo uma oportunidade de trabalho? Quando elas procurarem as maternidades, quando elas procurarem o hospital, a rede pública de saúde, esses jovens, essas crianças, elas vão ter educação? Quem vai pagar por isso? Então, esse tema do Sistema Único de Segurança Pública, a ideia não é copiar o SUS, a ideia é trazer uma recompensa para os estados por ações que seriam, em tese, de competência federal. Muito interessante. É uma questão interessante porque a Constituição traz o princípio da universalidade, né? Do acesso à saúde, à educação, e já trazendo em relação ao fenômeno da autodestruição, os imigrantes, eles configuram um grupo de risco em relação ao suicídio, né? Porque ele perde suas origens, sua rede de contatos. Ele já vem numa situação mais precária, vulnerável. Muitas vezes. E em relação ao sistema de segurança pública, eu diria nossos militares, né? Pensando na saúde emocional também dos nossos militares, porque
O Exército Brasileiro realizou uma pesquisa, é o único que fez essa pesquisa em relação à condição emocional dos nossos militares. Quando fala a falta de recursos, a falta de aparelhamento do Estado, isso impacta diretamente na eficiência dessa segurança pública prestada para a população. E muitas vezes o policial, nós temos porque os policiais, uma pesquisa realizada pelo UFRJ, porque os policiais se matam, né, no Rio de Janeiro. E hoje, para cada 5 por 100 mil para o civil. E os militares estão com índice de 7,6 para 100 mil habitantes. Então precisamos pensar sobre porque os militares, a Força de Segurança é um grupo de risco também. Nós precisamos de refletir sobre isso. E quando a gente fala de fronteira é o que não falta nesse país. Né? É territorialmente a maior extensão de fronteiras com outros países que tem no mundo. Né? A China é gigantesca, a Rússia também, o próprio Canadá, mas o Canadá só faz fronteira com os Estados Unidos, né? O Alasca de um lado e os Estados Unidos embaixo, que é o Estado americano. Os Estados Unidos só faz fronteira com o Canadá e com o México. Bom, quer dizer, e o Brasil não, tem essa pluralidade aí, essa extensão toda, né? Também tem a questão cultural, né? Por mais que a gente tenha lá na Península Ibérica as nossas origens portuguesas e espanhóis misturadas, é uma cultura diferente, tem que ser visto isso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, ao colega Guido Schwartzman, ao deputado estadual Jorge Everton, do MDB, ele que é presidente da Secretaria de Segurança da UNAL, né? O senhor é o da área. E também ao doutor Elias Lacerda, que foi palestrante, é o presidente da Comissão da Rede Internacional de Excelência Jurídica do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença de vocês. Claro que o telespectador ficou impactado, nós tratamos de assuntos bastante graves, assuntos que mexem com o dia a dia da nossa sociedade e, como bem colocou o doutor Elias, às vezes são embaçados, né? Escondidos, jogados para debaixo do tapete, mas nós temos este dever como cidadão de acompanhar toda a evolução da sociedade, seja ela do ponto de vista positivo ou seja do ponto de vista negativo. O Edição Extra fica por aqui, um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.